O 7º princípio: delegue responsabilidades e autoridade. Meu tempo aqui ainda está bem escasso, então eu vou acelerar mesmo agora com vocês. O texto básico é esse, Mateus 28. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e da terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que esse texto nos ensina? Este texto nos ensina que Jesus recebeu toda a autoridade do Pai para a realização da sua missão, e ele então agora está dizendo: vão em meu nome, vão na minha autoridade, vão e façam discípulos. Pula para mim, por gentileza. E nós temos que fazer, ensinar a todos a obedecer a tudo que Jesus ordenou. É isso que Jesus quer de nós. Essa é a nossa missão, fazer discípulos, ensiná-los a obedecer tudo o que Jesus deseja de nós. E é interessante que a igreja, na sua história, vem fazendo isso. Desde lá os apóstolos que receberam, eles vão fazendo mais discípulos. No início da história da igreja, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 6, 1 Coríntios, diz o texto lá que 500 pessoas estavam reunidas vendo Jesus sendo elevado aos céus. Entretanto, de todos esses 500 discípulos, vamos dizer que ali estavam, ou quem sabe até haveria mais discípulos, mas não estavam naquele momento ali, Jesus escolheu 12. Em Efésios 4:11 diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Jesus escolheu 12. E eu vou tentar mostrar então rapidinho isso para vocês na história. Pode passar para mim, fazendo um favor. O que acontece? Então nós temos Jesus. Jesus preparou discípulos e ele escolheu 12. 12 discípulos. E nós temos no início da história da igreja, lá em Atos capítulo 6, que estes 12 discípulos estavam exercendo o ministério que Jesus lhes havia confiado. E então, houve lá um pequeno problema, né? Afinal de contas, alguns irmãos e irmãs viúvos não estavam recebendo a cesta básica, estavam tendo dificuldade com aquela distribuição que havia ocorrido no início da igreja, e eles estavam passando dificuldade, e foram fazer lá uma reclamação, né? Lá no saque dos apóstolos. Lá, né? E aí, então, os apóstolos disseram o seguinte: vamos fazer assim, nós não temos tempo para ficar cuidando disso, não. A gente precisa continuar fazendo a nossa tarefa que Cristo nos deu, então nós vamos levantar aí para vocês alguns homens para cuidar disso, e aí surgem os diáconos. Mas o que eu quero que vocês entendam é que tudo nos leva a entender, durante a história, que os apóstolos, eles eram apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todos os ministérios acabavam sobre eles. No início da história da igreja, o que eu quero dizer com isso? A gente sabe que os apóstolos são aqueles que foram enviados por Cristo. São aqueles que dão início à história da igreja. Na medida que eles estão indo e desbravando, né, territórios, levando o evangelho, eles são os evangelistas que estão levando as boas novas, anunciando o que Cristo fez na cruz, anunciando o amor e o perdão. E a igreja começa a crescer e ela começa a ter as suas dificuldades. São eles que também fazem o papel de profeta. Afinal, por exemplo, lá em Atos 15, a igreja estava vivendo algumas lutas, conflitos, vamos dizer assim, por questões doutrinárias, e eles então se reúnem em Atos 15 para ouvir quem? Os apóstolos. Por quê? Porque eles falavam em nome de Deus. Profeta é isso, profeta em Nabi, no hebraico, aquele que fala em nome de Deus. Então, os apóstolos exercem esse ofício profético. Os apóstolos, então, é que falavam aquilo que Deus tinha para ser dito. Então, a palavra final estava toda com os apóstolos. Tá? Eles eram profetas, evangelistas, ao mesmo tempo, eles faziam pastoreio, cuidado deste rebanho. A igreja vai crescendo. A igreja começa, então, a ter 5.000, daqui a pouco 10.000. A igreja sai, né, ali já de Jerusalém, aí nós temos já ela entrando em outras áreas, Samaria e por aí, Antioquia e vai afora. O que acontece? Com o crescimento da igreja, vários discípulos começam a surgir. E então, nós vemos em Efésios 4:11, o apóstolo Paulo agora escrevendo, e parece que aquele poder que estava concentrado na mão dos apóstolos é distribuído sobre a igreja por Cristo. Isto é,
o próprio apóstolo Paulo está dizendo que Cristo deu presentes para a igreja, deu alguns dons para a igreja. Colocou alguns homens para ser apóstolos, profetas, homens que começaram então a exercer uma tarefa dentro da igreja. Então nós começamos a perceber que nós temos lá os apóstolos ainda, mas começa a surgir da história da igreja alguns homens que estão falando em nome de Deus, alguns homens que começam a caminhar na história da igreja, percorrendo as igrejas, e eles levavam aquilo que os apóstolos haviam ensinado. Eles estavam firmando as coisas, porque havia muita heresia nesse tempo sendo levantada, né? É o movimento gnóstico, diversas teorias erradas, e então precisa que a igreja comece a ouvir estes homens que vinham e afirmavam aquilo que os apóstolos tinham trazido. Os apóstolos, até então, estão ainda escrevendo as epístolas. Nós não temos ela no início da igreja ainda. Nós estamos lendo aqui Efésios 4:11, Paulo está descrevendo isso, mas as cartas ainda estão sendo escritas, estão correndo. Então nós temos os profetas ainda caminhando por aí falando, né? Nós temos os evangelistas que começam a surgir, pessoas que começam a falar do amor de Deus. E nós tínhamos aí os pastores. Paulo vai levantando em todo lugar por onde ele vai passando, os presbíteros, os pastores, homens que estavam ali para cuidar da igreja. O que acontece? Eu estou tentando chegar para os nossos dias bem corridos, como eu disse aí, tá? Por isso é meio atropelado. Pensa na igreja atual. Agora, hoje, você não tem mais apóstolos hoje, você não tem mais profetas hoje, você não tem mais evangelistas hoje. Eu estou olhando para nós aqui, tá? Aí você pode até falar, não, pastor, tem evangelista? Não, não temos. Nós temos hoje só pastores. Rapidinho, eu vou só dizer para vocês, né? Um dia a gente faz uma conversa maior sobre isso. Mas por que nós temos só pastores? Porque seminários formam o quê? Pastores. Aí você tem alguém que tem o dom de evangelista, o que ele faz? Seminário. O que ele vira? Pastor. Então você tem, na verdade, pastores. E hoje os pastores são profetas, evangelistas, mestres e missionários. Aí você percebe que tem alguns pastores que têm uma característica mais de mestre, não é assim? Tem outros pastores que têm uma característica mais evangelística, tem outros pastores que têm uma característica mais profética, não é? Por quê? Porque se concentrou tudo depois com a história na figura do pastor. Isso se deve por quê? Porque a igreja ela começou a desvalorizar, não é assim? Então o evangelista, por exemplo, se ele quiser viver do ministério, ele precisa virar o quê? Pastor. Porque a igreja não banca o evangelista. Se for um missionário, normalmente temos missionários, alguns não pastores, mas muito pouco, a grande maioria acaba passando também por esse campo, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que a igreja de hoje, ela continua o movimento de delegar responsabilidades e autoridade. Desde Cristo, as responsabilidades dadas por Cristo e de pregar o evangelho, fazer discípulos, batizando, ensinando, ela vem caminhando até os nossos dias. E hoje, então, nós temos pastores. Vamos olhar para um outro ângulo agora, rápido. Nós tínhamos Jesus tinha uma visão, uma visão que ele recebeu do Pai, a missão que ele recebeu do Pai. Jesus vem então para salvar a humanidade, e ele então delega o ensino dele, as responsabilidades estavam sobre ele, sobre a sua igreja, sobre os seus discípulos. A igreja reunida aqui em assembleia, ela delega essa responsabilidade e autoridade a um pastor. Foi isso que vocês fizeram comigo, não foi isso? A assembleia veio, reunida, agora é a igreja unida, e aí ela chama e fala assim, pastor, agora o senhor vem e nos ensina. Vocês delegam sobre o pastor uma responsabilidade, e vamos para o próximo. O que acontece? O pastor, eu estou devolvendo. O pastor delega a responsabilidade e autoridade agora sobre a igreja. Por quê? Porque, na verdade, somos todos igreja de Cristo. No fundo, somos todas ovelhas de Cristo. Eu sou uma ovelha, como vocês são ovelhas. Eu sou uma ovelha a qual Cristo separou para o ensino, a qual Cristo separou para aperfeiçoar os santos, tem uma função. Mas todos nós temos uma função nesse corpo. E é nesse sentido também que eu convoco a igreja novamente, para que a gente juntos possa exercer a tarefa que Cristo deu, porque essa tarefa é de todos. E aí, então, como pastor, a gente delega
responsabilidade para líderes. Então nós temos diversos ministérios na igreja que têm a sua missão, para cumprir a missão que vem lá de Jesus. E esses líderes ministeriais delegam também sobre os seus voluntários. E nós vivemos dessa forma, delegando autoridade e responsabilidades uns aos outros. E é assim que a igreja é construída. Não é centralizado o poder para uma pessoa, mas é nesse exercício de cada um do corpo exercer sua função, seu ministério. Todo líder precisa aprender a compartilhar responsabilidade e autoridade. Jesus fez isso, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos entender esse funcionamento.